bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, que alegria poder entrar no seu santo e abençoado lar, abraçar você, desejar tudo de bom, muita paz, muita alegria, muito amor, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, é claro, já está no ar, minha gente, o nosso programa Vida e Saúde. Um programa que sempre tem essa proposta, a união, a parceria entre a ciência médica e a espiritualidade, a fé e a medicina sempre caminhando juntos. E claro, nós somos os maiores beneficiados disso tudo. Sabe por quê? Você já sabe. Você que está acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, porque aqui nós vamos conhecendo como funciona o nosso corpo, essa máquina, essa dádiva, esse presente de Deus. É tão bom a gente conhecer, aqui a gente recebe todas essas informações. E é claro, a gente tem esse depoimento, essa dimensão da fé que você também pode colocar os seus pedidos de oração. E olha, já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Rogério Antunes Pereira Filho. Ele é clínico e gastroenterologista e professor também da Unicamp. Carinhosamente aqui aceitou nosso convite e está aqui hoje para falar sobre as principais doenças do aparelho digestivo. Ele aceitou nosso convite e vamos tirar todas as dúvidas hoje como cuidar bem desse sistema digestivo. E é claro, o programa fica muito mais bonito quando você participa interagindo conosco. 19 3871 9620, 19 3871 9620. Ou, se preferir, temos um e-mail também, vidaesaude@rs21.com.br, vidaesaude@rs21.com.br. A nossa super equipe, é claro, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Rogério sobre as principais doenças do aparelho digestivo. Vamos à matéria. Quem nunca sentiu aquela dorzinha no estômago? Uma dor, tipo um peso, parecendo tipo estufamento no estômago. É tipo uma queimação, então dói bastante, ainda mais quando eu tomo coca, como coisa gordurosa. Fica uma sensação de peso, né, no estômago. Sempre quando eu como fora, também fora de casa, que acontece isso, geralmente. Nem tudo que a gente sente no estômago está relacionado efetivamente a uma doença. Muitas vezes temos sintomas, sinais de que alguma coisa está errada, que alguma coisa não está funcionando. Então isso nós não consideramos uma doença. Precisamos sim saber se existe uma doença por trás desses sintomas. É isso mesmo, mas há casos em que pode ser sim uma doença, e até grave. Nossa rotina pode colaborar muito nisso. A correria, o estresse, a má alimentação são hábitos que colaboram para o aparecimento de doenças estomacais. Diante disso, dificilmente alguém se preocupa com a prevenção. Por isso, fica um alerta. Quanto mais cedo diagnosticar uma doença, mais fácil encontrar a cura. É o que aconteceu com o Sr. Vieira, que descobriu que tem gastrite há pouco mais de 5 meses. Como a gastrite foi considerada leve, um medicamento e a mudança de hábitos simples, como evitar alguns alimentos, já foram suficientes para colaborar na sua melhora. Deu uma bactéria, e é para essa bactéria que tem esse medicamento aí, que tem esse prazo de aproximado 30 a 40 dias. E vai sanar de vez, não vai ter mais problema, desde que siga uma alimentação adequada. Jéssica segue os passos do avô quanto à prevenção e agora está atenta. O que ele realmente falou foi que tudo isso aconteceu porque eu sempre comi errado. Depois da adolescência, né, sempre tive uma vida normal, sempre pratiquei muito esporte, só que aí foi entrando a adolescência, quer comer muita pizza, muito lanche, e isso foi o que causou a gastrite. De todo jeito a gente trata com medicamentos, mas com orientações principalmente dietéticas e psicológicas. Existem pacientes que precisam de apoio psicoterápico e existem pacientes que precisam de apoio psiquiátrico. Se não fizer isso junto, dificilmente a pessoa vai ficar bem para sempre. Além da alimentação e fatores psicológicos, é importante ficar atento a sintomas recorrentes e procurar sempre ajuda médica. Pode ser simplesmente uma dor. Essa dor as pessoas caracterizam de várias maneiras. Uma dor em aperto, uma dor empontada, queimação.
Ou distensão, inchaço. Vai falar, meu estômago, eu como, meu estômago em seguida fica enorme. Com esses sintomas com persistência, sempre deve ser investigado com uma endoscopia. Muito bem, aí está a matéria muito bem produzida, né? Sobre alguns casos específicos de pessoas que estão vivendo essa realidade. E é por isso que hoje o Vida e Saúde traz até você, leva até você este programa muito bom, doenças do aparelho digestivo, principais doenças. Vamos entender tudo hoje e trouxemos um grande especialista. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu? Está aqui hoje, viu? Dr. Rogério Antunes Pereira Filho, clínico e gastroenterologista, professor associado de Clínica Médica e Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Unicamp, aceitou nosso convite, está aqui. Doutor, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nos estúdios Vida e Saúde mais uma vez, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, eu estava com saudade. Nós também, viu? O outro programa foi muito bom. Que Deus abençoe o senhor, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que quem está em casa aumentou um pouquinho mais o volume do televisor para não perder nenhuma das suas explicações, doutor. Vamos lá. Ô, doutor Rogério, quando a gente fala de aparelho digestivo, nós estamos falando do quê? Porque geralmente, é o aparelho digestivo, é o estômago, você está bem de estômago, o intestino. É só isso, doutor? O aparelho digestivo compreende muito mais órgãos, tem muito mais órgãos aí envolvidos, doutor? Digamos que o aparelho digestivo, ele vai da boca ao ânus. Todo esse processo. E aí tem muita coisa. Entrada e saída. Então, uma entrada e saída. Após a entrada na boca, onde já começa uma pequena parcela da digestão, você tem um tubo que desce daqui da faringe, que é o fundo da boca, que vai até o estômago. E aí começa o estômago. Esse tubo, na verdade, ele é bem esticadinho, que é para a comida descer. Okay. Ele não tem função assim digestiva. Ele é um conduto para levar a comida até o estômago. Túnel aí, né? É. Aí a comida chega no estômago, ela é macerada, ela é transformada em pedaços menores para que depois as enzimas possam atuar melhor do que num pedação grande. Então, eu sempre digo para as pessoas, mastigue bem, porque quanto melhor a comida chegar lá, melhor vai ser a atuação das enzimas sobre ela. Aí, então, é o estômago. Logo depois do estômago, começa o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. O intestino delgado, ele tem... Ninguém nunca consegue medir direitinho, porque se você colocar numa mesa, você pode esticar um pouco mais, um pouco menos, mas de 5 a 7 metros. 5 a 7 metros de intestino delgado? De intestino delgado. Olha só. Que é onde a comida é absorvida. Ali tem processos, assim, complicadíssimos de absorção de comida, transformação daquilo que você comeu em outra coisa para ser absorvida. É um complexo aí. É muito complexo. E, além disso, ele tem uma função extremamente importante, que é a imunitária, né? Porque, se você prestar atenção, no seu corpo, a única coisa, o único órgão que recebe alguma coisa de fora, às vezes sem nenhum preparo, porque uma injeção, por exemplo, é esterilizada, etc, etc. É o aparelho digestivo. Então, o intestino recebe coisas que vêm de fora, às vezes com bactérias. A matéria bruta. Exatamente. Então, ele tem uma função de imunidade muito importante. Além da imunidade, tudo que você come é absorvido ali. Como é que ele é absorvido? Ele não é absorvido in natura, ele sofre a ação de outros órgãos do aparelho digestivo. Daí, então, entra o fígado. O fígado produz, entre outras coisas, uma enzima que metaboliza a gordura. A enzima é um fermento que vai lá e metaboliza a gordura. Ele recebe a secreção pancreática, que é extremamente importante, porque é o primeiro passo de quebra da gordura. A gordura que a gente come, que é o triglicerídeo de cadeia longa, que a gente chama, é uma molécula muito grande, e ela jamais seria absorvida pelo intestino delgado se ela não fosse quebrada. Então, a primeira quebra é o fermento pancreático. Então, o pâncreas faz parte do aparelho digestivo. Aí ele quebra a gordura em moléculas menores. Aí vem o sal biliar, que é produzido na bile e que
faz um papel de detergente. Ele transforma a gordura em algo solúvel, capaz do intestino absorver. É o detergente. A mesma coisa que você pegar a mão cheia de gordura e jogar detergente, é você jogar o sal biliar em cima da gordura que você ingeriu. Aquilo, então, passa a ser passível de ser absorvido pela célula intestinal. Aí, absorve pela célula intestinal, dentro do jejuno, que é a segunda parte, principalmente dentro do jejuno, que é a segunda parte do intestino delgado, e daí vai para o sangue, vai fazer o seu caminho, desde alimentar, desde as vitaminas, proteínas, enfim. Vitaminas, proteínas, tudo que a pessoa ingere. Aí, ele chega no final do intestino delgado, 6, 7 metros, que chama região ileal. Desta região vai para o cólon. O cólon é a parte grossa do intestino. Nessa área... É também chamado intestino grosso, não? É intestino grosso. Esse intestino grosso, a função dele já é menos absortiva. Ele absorve fundamentalmente água e eletrólito. Sódio, potássio. Ele não absorve praticamente nada de comida. E ali ele vai absorvendo água, então aquilo que restou dos alimentos vai constituir, junto com bactérias, vai construir o bolo fecal. Que aí então é eliminado pelo ânus. Aquilo que sobra forma as fezes, junto com muitas bactérias que têm um papel extremamente importante na gente. Nesse local aí, né? E a gente elimina o que o depois, corpo não precisa mais. O corpo o que já pegou o que precisava, já pegou né? o que precisava. De repente, se a gente come coisa boa, o corpo vai pegar muita coisa boa. Se come porcaria, o corpo vai pegar pouco, porque é porcaria, né? Gente, você pôde visualizar, ele descreveu desde o momento que você mastiga a todo o processo do alimento, para onde vai, quem que pega, enfim. Para você ter ideia que quando a gente fala de aparelho digestivo, é muito complexo, todos os órgãos praticamente estão envolvidos ali em todo o processo assim, de retenção dos nutrientes necessários aí para a gente conhecer o processo. Eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu já quero começar a ler a sua pergunta. Você tem algum problema, tem alguma dificuldade nesse processo todo, na mastigação, no intestino, no estômago? Então, é a sua oportunidade de fazer a pergunta. Está aqui um grande especialista, gente. Esse é o Vida e Saúde. Ele é seu. E se é seu, é claro, ele volta já só para você. Devemos, após uma evacuação, sempre observar o vaso e verificar se o aspecto das fezes está normal. Porque normalmente o nosso sistema digestivo sempre nos avisa de que algo está errado. Então, se eu observo nas fezes muco, sangue, coágulos, malformação do aspecto das fezes, eram de uma forma, ficaram de outra forma, mais achatadas, mais afiladas, desconforto anal, peso anal, tudo isso são sintomas de que algo está errado.